Fala galera do meu canal, aqui quem fala é o Caio. Hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, como você viu aí na thumb e no título, vai ser sobre carros que são injustiçados aqui no Brasil. Que quando você vai ver no mercado de usados, não é tão procurado assim, tem baixa procura. Mas antes do vídeo começar, eu queria falar com vocês sobre o canal e sobre a situação que tá acontecendo com ele. E recentemente eu fiz um vídeo sobre isso. E se você tá vendo esse trecho aqui do vídeo agora, eu quero que você comente o que eu posso melhorar no canal. Se a qualidade dos vídeos, qualidade de edição, tanto nas edits quanto nesse tipo de vídeo convencional aqui que eu faço. Eu quero que vocês falem o que eu preciso melhorar assim no meu conteúdo, nesses vídeos aqui, porque eu ainda preciso melhorar muita coisa. Eu não vou botar a culpa no CapCut, porque tem pessoas que fazem trabalho bom no CapCut, e eu sou só um preguiçoso que tem preguiça de aprender uma edição melhor. E também só não me peçam para eu melhorar a qualidade do meu áudio, porque eu não tenho espaço para pôr microfone na minha casa, e o único fone que eu tinha parou de funcionar. E mesmo sem funcionar, se o áudio dele, acredite se quiser, é pior do que o do meu celular. Então, se você tá vendo esse trecho aqui agora, eu quero que você comente o que eu posso melhorar aqui no canal para futuramente eu ter um conteúdo melhor assim, melhorar em edição, nesse quesito. E eu acabei enrolando demais e bora pro vídeo. Para começar essa lista bem, nós temos o Chevrolet Agile, que no início vendeu relativamente bem, mas hoje em dia ninguém dá a mínima para esse carro. Muitas pessoas zoam esse carro por causa da frente dele, que, falando sério, essa frente é muito feia, porque, galera, eu falo desse carro, parece que botaram a frente de um Scania num Uno Mille. Poxa, o carrinho pequeno com essa frente grande. Mas o Agile ele é muito injustiçado. Falam que ele tem um acabamento ruim. O Agile tem acabamento ruim, não sei o que. Mas o HB20, o Onix, o Palio, o Gol, todo carro brasileiro tem acabamento ruim. E o Agile ele tem muitas vantagens. Porta-malas dele tem mais de 300 litros, o que é muito bom para um hatch compacto, porque o Agile não é hatch médio e sim é compacto. É um carro bem completo também. O Agile tem versões muito bem equipadas, às vezes tem algumas que vem com vidro elétrico traseiro, espaço interno também. Espaço interno do Agile é muito bom, galera. O espaço interno dele, o banco dele é bem fofinho. É um carro que infelizmente ninguém gosta dele por um motivo besta, porque o carro é feio. Porque o carro é feio, galera. Ninguém compra o Agile porque é feio. Que lógica é essa? Porque o Agile ele também é um dos carros menos roubados do Brasil. Então se você tem um Agile, você ganhou na loteria aí. Mas galera, o povo não compra o Agile porque o carro é feio. Preconceito contra carro feio, isso é carrofobia. E vocês tá com preconceito contra o carro. Mas agora, deixando a zoeira de lado, mesmo o Agile sendo um carro feio, ele é um carro bem equipado, é um carro barato. O motor dele é o mesmo motor família 1 da GM, aquele que vinha no Corsa. E outra coisa que o povo reclama no Agile, sem ser a feiura estratosférica desse carro, é que ele usava a plataforma do Corsa B, do Corsa B / Corsa A, porque lá na Europa foi vendido um Corsa assim no estilo Uno Mille, que aqui não foi vendido. Ele usava a plataforma do Corsinha. Aí o povo reclamava demais, sendo que o Classic, todo mundo elogia aquele carro, e sendo que ele é só um facelift vagabundo do Corsa Sedan. E é preconceito contra o Agile, só porque o Agile é feio. O Classic usa a mesma plataforma do Corsa B e ninguém fala nada. Já o Agile usa e todo mundo taca o pau no Agile. Pobre Agile. Você facilmente encontra um carro desse na faixa dos 30 mil, por aí. É um carro completinho desses. É uma boa esse carro. Se você quiser, pode dançar largadinho.
Tá no balanço do vento, dançando gostosinho. Próximo carro da lista, na verdade não é carro e sim é uma marca, é a Subaru, não sei como é que se fala. Mas Caio, você não fez um vídeo há um tempo atrás falando que Subaru não prestava, quer dizer, como é que eu posso falar que eu não recomendo, mas ao mesmo tempo eu recomendo o carro da Subaru? Acontece que o maior problema da Subaru foi a Caoa, que não teve interesse em importar esse carro aqui pro Brasil, porque a Subaru ela tem potencial demais, porque os carros da Subaru são bons sim, são carros, alguns são bonitos, são carros que entregam uma lista de equipamentos até que boa. E atualmente um Forester, suponhamos um Forester usado 2015 é na faixa dos 80 mil, o que compensa demais se você levar em conta que por 90 mil você compra um Renegade, um Kicks 2020 por aí. Ou seja, os carros da Subaru, o único problema é manutenção. Se você for comprar um Subaru, não importa qual seja, sempre verifique manutenção. Ainda mais se for uma empresa com câmbio automático. Você tem que tomar muito cuidado, porque o câmbio automático que vem na empresa não é um câmbio, digamos, muito confiável assim. E o nível de confiança da Subaru, ela não é a marca confiesa mais japonável. Não é uma marca muito confiável japonesa assim, porque se a gente pegar nível tipo Honda, Toyota, ela deixa a desejar um pouco, mas os carros dela são muito bem equipados. Mas já vou dar um aviso aqui que se você for comprar um Subaru, tenha muito cuidado, porque a Subaru, se eu não me engano, ao todo ela teve 13 concessionárias aqui no Brasil, acho que nenhuma no Nordeste. Manutenção desse carro é muito complicado, as peças vão ser caras, porque a Subaru era um carro importado, então as peças de Subaru vão ser caras e difíceis de achar. Mas não é um carro que fica quebrando toda hora, tudo bem, não tem a mesma confiabilidade de um Toyota Corolla, de um Honda, não tem. Mas ainda assim a gente tem que levar em conta que é um carro japonês. Então, caso você queira um carro alternativo e está disposto a gastar em manutenção, eu recomendo os carros da Subaru. São carros equipados, são carros bonitos também. Eu recomendo. Inclusive, essa thumb aqui quase foi a thumb do meu vídeo. Até que eu fiz uma pergunta, mas eu resolvi colocar o Agile e o Izag na thumb. Porque sim. Bora pro próximo carro. Próximo carro da lista não é um carro, é uma beldade automotiva, simplesmente Hyundai Eco. Sim, galera, esse carrão aí que você tá vendo aí na sua tela é o Hyundai Ecos. E esse carro aí, você vai ficar de queixo caído quando eu falar o preço dele, mas antes disso eu vou falar mais sobre ele. Ele é um carro de extremo luxo, feito para concorrer com aqueles carros luxuosos lá da Mercedes, classe S, série 7 da BMW, se eu não me engano também. Aí, se eu não me engano, ele veio para aqui Brasil em 2014, lá na Copa do Mundo, para servir aqueles cabeça da FIFA. E hoje em dia esse carro ele pode ser encontrado por esse preço, que já eu vou falar, vou deixar você no suspense aí. Esse carro é muito completo, ele vem equipado com motor V8. Pra você ver que os coreanos não brincam em serviço. Esse carro vem com motor V8 4.0, se eu não me engano, o motor dele. E o preço desse carro, que tem acabamento em madeira, tem o banco traseiro regular, se eu não me engano, tem até geladeira esse carro aí. Qual é o preço dele? 130 mil reais esse carro. Preço de uma Spin, de um Nivus, muito mais barato que um HR-V. É o preço desse carro aí. Só que porque eu não recomendo ele, porque ele é muito luxuoso, galera. Porque não adianta você querer pagar o preço de um nível num carro que você não vai poder ter. Esse carro é pra quem, então? Pra um cara que quer comprar um Camaro, que eu acho muito difícil alguém que tá me vendo aí ter um Camaro. Se você tem, um abraço pra você aí.
porque ele é um carro luxuoso, é um carro que, digamos, ele é mais barato, muito barato pro que ele entrega. Se você quiser ver vídeos mais detalhados sobre esse carro, recomendo ir no canal do Xenão e do Carro Chefe. Vai por mim, os vídeos deles estão bem melhores do que o meu. E muito mais envolvente. Eu piro com isso, ela rebolando na dança do Egito. Agora, não é um carro que vende mal, que eu tô falando aqui, e sim é um carro que vende até bem. Queria fazer Space, mas não dá, já coloquei o vídeo desse carro aí, mas sim, eu tô falando do Jeep Renegade. Caio, você é louco, você tá recomendando o Renegade. Não, calma aí que eu posso explicar o que eu tô falando aqui. Acontece que o Renegade de 2019... 2020 por aí até agora, a data de gravação desse vídeo, não tem mais o problema do câmbio do trocador de calor. O problema desse câmbio foi resolvido lá para 2019 por aí. E também muitas pessoas que reclamam do porta-malas do Renegade ser pequeno, inclusive meu Palio G5 tem a mesma capacidade do porta-malas de um Renegade, não é mais tão pequeno, aumentar 300 litros. Tudo bem, o motor 1.8 é manco sim, só que o Renegade recebe muito hate assim. É um carro que eu não digo que ele não merece ser hateado, tem muita coisa nesse carro que, pelo amor de Deus, mas é um carro bom, galera. Renegade é um carro completo, tem freio de mão eletrônico, acabamento é até decente, ele tem freio a disco nas 4 rodas. Se for pegar um Renegade, eu recomendo demais você pegar o Renegade diesel, que é um carro, vai beber bastante gasolina, mas é um carro, além de bem equipado, é um carro que a manutenção mas é um carro bem mais confiável. E também o motor diesel do Renegade é uma delícia. O motor de diesel desse carro é maravilhoso. É um motor ágil. A versão diesel do Renegade não vai passar tanto perrengue quanto aos demais Renegades que aparecem constantemente nesses vídeos que você vê na internet. É um carro completo, é um carro bem equipado. Ai, mas Renegade é carro de mulher. Não tem essa, meu amigo. Não tem essa de carro de homem e de mulher. Eu sei que as pessoas na internet fazem em sua cabeça pra você achar que existe carro de mulher e carro de homem, mas não existe isso. Se você é homem, dirige SUV compacto, dirige Mini Cooper, eu te respeito, porque gosto é gosto. Cada um tem o seu. Então, poxa, não julgue a pessoa porque ela dirige um Renegade. Às vezes ela tava procurando algum carrinho mais bem equipado pra fugir desses Renault Kwid, essas coisas. Eu não julgo quem tem Renegade. É um carro bom, é um carro completo, é mais barato. Só que eu não recomendo 1.8 de 2015 a 2020, que essas versões têm problema no trocador de calor do câmbio. Se você for pegar, pegue um que esse problema já tenha sido resolvido provavelmente. Então fica a dica aí e bora pro próximo carro da lista. Próximo carro da lista, Citroën DS5, que na hora que as pessoas vão comprar um carro usado, ninguém lembra desse carro. É um carro muito esquecido aqui no Brasil. Ele merece? Não, é um carro muito completo, o motor é confiável. Só que eu vou falar uma coisa, se você for comprar qualquer Citroën, Peugeot e até BMW que vem com motor 1.6 THP, você tem que ficar ciente nisso. Manutenção desse motor não é barata. Ah, Caio, mas então eu vou comprar o Onix Turbo, que aí ele tava... Não, piorou, você piorou, porque o Onix tem aquela porcaria daquela correia banhada a óleo. Mas não, a manutenção do Onix também não é barata. Nem a do Onix, nem a do Pulse, nem a do HB20 é barata. Motor turbo é sim mais caro de manter, precisa ter mão de obra um pouco mais especializada, precisa ter mais cuidados, precisa de uma gasolina boa. Então é um aviso aí que eu tô dando pra vocês, porque qualquer motor turbo é mais caro de manter. Um motor da Chevrolet, um motor da Hyundai, da Fiat, da Renault 1.3 turbo, que curiosamente equipa alguns carros da Mercedes. Então ficou a dica aí. Mas o DS5
DS5 é um carro muito completo, é luxuoso, é bem equipado. O único ponto negativo dele é que ele é um carro muito baixo e pode raspar com facilidade em quebra-molas, trombadas. Ainda mais esse asfalto do Brasil que é terrível praticamente. Então, se você tá interessado no DS5, e uma curiosidade, o DS5 ele não é uma perua, ele é um hatch grande. Que caso você não saiba o que é um hatch grande, deixa eu te explicar aqui. Momento telecurso. Bom, hatch grande, para caso você não saiba, é um segmento de hatches alongados, que não é tipo um hatch médio como um Golf, essas coisas, mas também não é uma perua. É um meio termo que fica entre o hatch médio e fica entre uma perua. O único que eu tenho conhecimento que foi vendido aqui no Brasil foi o DS5, mas nós temos alguns na Europa, como o Renault Avantime e o Renault Velsatis, e também um carro assim, só que foi inspirado no Opel Astra, se eu não me engano. Vou estar deixando aí na edição ele. Aí a Fiat Croma, que essa daí tem uma unidade no Brasil que foi importada para uso interno da Fiat. E bom, eu vou já explicar aqui o que é hatch grande. Não temos muitos aqui no Brasil. E é isso, volta pro vídeo. Se você tá interessado num DS5, ele tá na faixa de preço de 70, 80 a 100 mil por aí. E eu vou falar uma coisa antes que você venha me perguntar. Não, o câmbio desse carro não é o AT8 e nem o AL4. O câmbio dele é o Aisin, que equipa uma pancada de carro. Equipa Chevrolet, Fiat, Jeep, Toyota, Honda. Honda eu não tenho certeza se é equipado pelo Aisin, mas esse câmbio aí é muito bom, equipa diversas marcas. Se você for comprar um carro, eu recomendo olhar se o câmbio é Aisin ou é ZF, porque esses dois câmbios são muito bons. E se for Volkswagen, olha o câmbio Tiptronic, que é uma derivação do Aisin feita pela Volkswagen. Então, bora pro próximo carro, bora. O próximo carro da lista é praticamente um dos maiores memes brasileiros, que no caso é o Hyundai Veloster, Lerdoster, Lentoster, não sei. O povo ficou zoando o carro porque ele vinha com o mesmo motor 1.6 do HB20. E por isso foi o suficiente para o povo meter hate nele. O Veloster vem com o motor 1.6 do HB20, ele é lento. Isso deve mais por causa do marketing da Hyundai, que anunciou uma versão turbo desse carro, o que todos nós sabemos que não aconteceu. Aí o Veloster ele caiu na boca da galera com piada. Foi algo semelhante que aconteceu com o Shrek 5 recentemente. Todo mundo esperava algo épico, sendo que na verdade foi uma completa decepção. É a mesma coisa que aconteceu com o Veloster. Só que o motor 1.6 dele é ruim? Não, é um motor muito confiável. Esse motor que vem no Cerato, vem no HB20, no Rio, que sumiu e ninguém viu, no Creta. É um motor muito confiável. O povo fala que ele é lento, mas eu já vi. O próprio youtuber Andrezitos falou que ele tinha um HB20 1.6, que o motor era rápido. Ou seja, acho que foi só uma quebra de expectativa, já que a Hyundai anunciou um motor turbo de 200 cavalos nele. Que no caso, esse motor, ele até que é do Veloster, só que não do brasileiro. Ele foi vendido no Veloster da gringa, um motor 2.0 turbo de 200 cavalos, que nunca se concretizou aqui no Brasil. A Hyundai até chegou a importar algumas unidades pra cá com esse motor, só que foram apenas 5 que estão espalhadas pelo Brasil, que no caso é muito raro. Inclusive até o youtuber Carro da Review fez um vídeo sobre uma unidade lá no Juiz de Fora, porque se eu não me engano, até na OLX estavam vendendo uma unidade desse carro turbo. E o Veloster é um carro bom, é equipado, é bonito. Então eu recomendo o Veloster, mesmo você virando piada na rodinha de amigos.
próximo carro da lista, esse carro eu tenho certeza que você nunca viu. Porque eu nunca vi esse carro pessoalmente. Que no caso esse carro é o Kia Rio, que sumiu e ninguém viu. De novo eu fiz esse trocadilho porcaria aí. Mas acontece que o Rio ele foi lançado aqui no Brasil em 2019 e ele não supriu algumas expectativas. Que ele veio meio caro quando ele era lançamento. Só que depois aqui abaixou o preço, só que não deu certo. O marketing daquele carro era tenebroso. O marketing do Rio. Eu duvido que você tenha visto alguma propaganda desse carro na televisão, na Globo, essas coisas. Se o marketing do Rio fosse que nem o do Kia Soul, acho que a história teria sido outra. Só que não, o Rio vendeu mal, foi um fracasso de vendas e só vendeu apenas 500 unidades aqui no Brasil, ou seja, é um carro muito raro de se achar. É um carro que hoje em dia você encontra ele por volta dos 70 mil reais e ele é um carro bom. E como eu falei no carro anterior, que no caso foi o Veloster, ele vem com esse mesmo motor 1.6. Peças de lataria, vai ser trabalhoso achar peças de lataria desse carro, vai dar dor de cabeça, porque peças de carro da Kia já é difícil, ainda mais de um carro que só veio 500 unidades para cá no Brasil e também era porque ele era importado. Ou seja, se você for comprar um Kia Rio, fica atento disso. Ele é um carro que vem com o mesmo motor do HB20, mas algumas peças assim, lataria vai ser mais difícil de achar. Mas é um bom carro, é um carro maravilhoso, é bem equipado. É um HB20 com roupa de sair, digamos assim, como se os carros da Kia não fossem. Então, o Kia Rio, ele é um carro bom. Só toma cuidado na hora de achar peça de lataria, essas coisas, porque vai ser mais difícil, vai ser mais trabalhoso. Então, bora pro próximo carro da lista. De novo, essa lista tá ficando até que um pouco grande. Dele, mano, a carinha dele. O próximo carro da lista é simplesmente o carro do nosso eterno Silvio Santos, que descansa em paz, que no caso é o Honda Accord. Eu não diria que ele é bem injustiçado, e sim que ele não é tão vendido assim, que no caso o Honda Accord é um sedã de luxo da Honda, é um carrão, é completo, vem com motor V6. Ele era o carro do nosso querido Silvio Santos, que infelizmente nos deixou. E o Silvio Santos, eu vou dizer, ele tem bom gosto para carro, porque o Accord é um carro potente, é um carro completo. E aquele que ele usava, que era um modelo 2013 por aí, tá na faixa de 70 mil reais. O Accord dá pra ver que ele é um carro que hoje em dia ele tá muito barato. A FIP dele despencou. Ele é um carro completo, é um carro bom assim. Eu recomendo demais o Honda Accord. Também é um carro bonito, vai chamar mais atenção do que o Honda Civic, que é um carro exótico. Quase ninguém aqui no Brasil, ou quase nunca vejo um Accord, é difícil ver. E também já é um porém, você tem que tomar cuidado, já que ele é um motor 6 cilindros, manutenção desse motor vai ser mais cara. Se motor turbo já tinha manutenção cara, V6, a manutenção de motor V6 vai ser mais cara ainda. Vai ser uma manutenção que poucas pessoas vão ter condição de manter. Então, se você for comprar um carro desse, já guarda o dinheiro para manutenção. Mas eu recomendo demais. Ele é um carro bonito, é um carro completo, barato, tem aquela confiabilidade Honda. Eu recomendo demais o Accord. Então galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você não gostou, deixa aí nos comentários o que eu poderia fazer para melhorar o conteúdo do canal, porque qualquer sugestão / crítica é bem-vinda. Eu aceito. Podem colocar aí nos comentários que você não gostou nesse vídeo, que você acha que eu deveria fazer mais. Então é isso e até a próxima.